Ei, Salmo 92:12 vai dizer assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Que palavra tremenda, né? O justo florescerá como uma palmeira. Olha que coisa tremenda. A palmeira, irmãos, é uma planta que ela se enraiza, cria muitas raízes, né? E se firma na terra. Só que é uma planta aparentemente frágil. E nós somos considerados pelo Senhor, o justo, como esta palmeira, que está nas mãos do Deus vivo, sendo cuidado, sendo tratado, sendo lapidado, sendo moldado. E de repentemente o Senhor, ele manda chuva, e no meio dessa chuva manda uma tempestade. E no meio dessa tempestade vem o vendaval, lança para lá, lança para cá a palmeira, ela desce até o chão, ela volta até o chão. Ela suporta todas as estações e não é diferente com as nossas vidas quando o Senhor quer nos provar. Nós parecemos como a palmeira. Nós somos provados, irmãos, em meia seca, em meia tempestade, joga para lá e joga para cá, parece que a nossa vida vira uma bagunça, mas quando nós vamos ver, estamos sendo cuidados pelo Senhor, descemos para lá até o chão como a palmeira, levantamos, e quando passa-se a tempestade, a seca, vem a tempestade, passa-se tudo essa estação, vem a primavera e começa a florescer, porque quanto mais você resiste, mais você floresce, mais você cresce, mais você fica lindo na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. E o cuidado do Senhor é tremendo, porque em meia tempestade, em meia dificuldade, em meio ao deserto, como a palmeira resiste, o Senhor cuida de ti. O Senhor sustenta você, e no tempo certo tu levanta, como a palmeira levanta e floresce para a glória de Deus. O Senhor também nos considera como algo raro. O cedro do Líbano é uma planta rara, é uma árvore rara, é uma árvore caríssima. Ela é plantada para fazer madeiras. Só quem tem muito dinheiro pode fazer a madeira, pode fazer móveis dessa madeira, pode usar esta madeira. E o cedro do Líbano, o Senhor nos considera como ele pela raridade dele, como vale ouro, e também pela resistência também, porque o cedro do Líbano, para ele crescer, ele cresce primeiro para baixo. Ele vai até as profundezas da terra ali, tentando achar água, e ele encontra primeiro um monte de obstáculos que são as pedras, mas as pedras não impedem do cedro continuar descendo as suas raízes. Ele vai se enlaçando, segurando e traçando e indo até o fundo, até achar águas, mananciais de água. O nosso manancial de água é Jesus Cristo, e o Senhor nos considera essas raízes enraizadas na palavra do Senhor, entrelaçadas sobre as pedras, passando os obstáculos e achando e firmando na rocha que é Jesus Cristo. O cedro do Líbano, para ele depois crescer, sair as primeiras folhinhas, os primeiros galinhos, são 5 anos, irmãos. 5 anos, olha a raridade desta planta, como é tremendo. E o Senhor, ele tem um longo aprendizado nas nossas vidas, por isso que o Senhor nos considera como cedro do Líbano, porque o Senhor precisa nos enraizar primeiro, para nos fortalecer. E muitas pessoas têm se enganado, tem pessoas que não querem aprender, tem pessoas que só querem revelação, só querem sapatear, pular. Eu fui gerada no fogo, eu fui batizada com o Espírito Santo, eu amo a glória de Deus quando cai no meio da congregação, mas tudo isso que cai, que acontece, é porque a pessoa está firmada na rocha. Muitos pulam na carne, mas aqueles que verdadeiramente profetizam, revelam,
tudo isso acontece em seguida. Quando é do Senhor, a profecia se cumpre. Então o Senhor, Ele quer nos enraizar na palavra, porque é a palavra que vai nos encher, que vai nos curar, vai nos livrar, vai nos limpar de todo mal e nos dar conhecimento, sabedoria, temor de Deus. E o princípio da sabedoria, irmãos, é o temor do Senhor. E o temor do Senhor nunca vai gerar medo, pelo contrário, quando você se torna íntimo do Senhor, entrelaçado em meia rocha, na água viva que é Jesus Cristo, Deus te levanta de uma tal forma, como cedro do limo, como peça rara. Então você não vai ser um vaso de utilidade, você vai ser um vaso de honra. Você vai ser uma especiaria de honra para as mãos do Senhor, uma grande testemunha viva, não por mãos feitas, escrita por mãos de homens, mas cartas escritas pelas mãos do Espírito Santo de Deus, por Jesus Cristo. E o Senhor vai nos levantando como o cedro do Líbano aos poucos. Não precisa correr, você que começou agora, vai só se alimentando, orando, buscando, aprendendo, lendo a palavra, que o Senhor vai fazer uma grande transformação. A maior transformação que o Senhor começa a trabalhar é no nosso caráter. Por isso, quando as raízes vão descendo para baixo, achando aquele monte de pedrinhas, pedras mesmo, às vezes rocha, e ele precisa contornar aquilo para poder achar água. Ele enraiza ali e ele vai se enraizando e vai se grudando e ele não solta mais. Para tirar um cedro do Líbano é muito difícil as raízes, por isso que são cortados e aproveitados as especiarias dele, que vale ouro, né? Aquele tronco enorme que cresce depois e vira uma madeira maciça, preciosa. E o Senhor te vê como precioso aos olhos dele. E as mãos dele que quer dar o crescimento a você, mas é um crescimento genuíno, é um crescimento enraizado, que quando vier a tempestade, quando vier o vale, quando vier o deserto, você está ali firme e forte, florescendo como uma palmeira, enraizado como o cedro do Líbano, sendo valioso na presença do Senhor, um vaso de honra. Não atropele as coisas, mas espere o tempo do Senhor. O Senhor está querendo te ensinar, o Senhor está querendo te fortalecer. O Senhor está vendo que muitas das vezes você tem se cansado da obra, você tem se cansado até mesmo de falar do nome dele. Mas olha, o Senhor manda te dizer uma coisa: não é em vão quando a palavra é pregada. Muitas das vezes o adversário falou assim, botava na minha mente, vinha com uma seta para eu parar de fazer os vídeos, para eu parar de apregoar, para eu parar de ajudar pessoas que necessitavam da palavra de Deus, de um socorro, para que fosse repreendido toda a opressão. E todas as vezes que o inimigo lançou essa seta na minha cabeça, eu repreendi, fui, continuei. Quantas das vezes nessa campanha eu estava passando mal, durante esta campanha que eu estou fazendo de Salmos, e eu mesma assim me levantei e falei: Senhor, me sustenta para que eu venha pregar a tua palavra e que para tuas almas, as pessoas que o Senhor ama, venham ser atingidos, porque aqueles que amam o Senhor e aqueles ainda que não conhecem o Senhor, que são escolhidos e não sabem, eles ouvem a voz de Deus, escuta e obedece, e é quebrantado o espírito. E Deus começa a trabalhar dentro da alma dele, fazendo uma conexão da alma com o espírito, para que a alma venha se conectar ao espírito e a carne venha obedecer. Porque a carne não pode sobressair, irmãos, nós precisamos ter domínio próprio, isso é um dos frutos do Espírito Santo. Quem tem que morrer é a carne, quem tem que vivificar é o espírito e a alma, conectar o espírito para que nós possamos receber mais do céu e ser mais fortes na presença do Senhor e não ser cristãos vulneráveis.
e hoje em dia está tendo uma vulnerabilidade por causa de entretenimento, e o Senhor te chama para ser firmado na rocha, para você viver o sobrenatural, para você viver verdadeiramente as bênçãos que vão seguir a tua vida, e não você vai ficar seguindo, porque você não pode ficar vulnerável, nem variável, nem inconstante. O Senhor quer você firme na rocha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?